Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série Revista da Tarde com Clarice Fogaça. É uma alegria enorme estar aqui com você mais uma vez nessa semana, porque nós trouxemos um assunto muito interessante para falar com você, para te inspirar. Sabe que muito além da presença física, estamos falando muitas vezes de influência emocional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com o nosso convidado especial. Vamos falar sobre identidade, vamos falar dos impactos que carregamos ao longo da vida. Para essa conversa, é claro que teria que ser um especialista no assunto. E é ele que está conosco hoje aqui, o Nelson Amazonas Girão de Araújo. Como eu falei, ele é especialista em desenvolvimento humano, com uma trajetória sólida na gestão de pessoas e também no ensino. Seja muito bem-vindo para mais a nossa série dessa semana. Nelson, que alegria tê-lo conosco hoje aqui no Revista da Tarde. Seja muito bem-vindo. Alegria minha, Clarice. Que bom que você está aqui para falar desse assunto tão importante. Afinal de contas, falar de paternidade é muito importante. E quase não se fala nesse assunto, não é mesmo? É verdade. A paternidade é um tema assim que para alguns machuca muito, né? Fere muito a pessoa, porque a experiência paterna não foi das melhores, né? Então, quando vem essa memória de paternidade, a pessoa às vezes rejeita, recusa, mas é uma coisa que precisa ser falada, vivida e resolvida também, né? Sim, e Nelson, você tem uma caminhada muito bonita, uma caminhada rica, tanto no serviço público quanto na área educacional, certo? Perfeito. E eu queria começar te perguntando o seguinte: em que momento nasceu esse propósito? Porque eu encaro isso como um propósito, e é um propósito muito bonito, de trabalhar com desenvolvimento humano e especialmente com paternidade. Tá. Clarice, quando eu comecei a faculdade de administração na Federal, isso tem muitos anos atrás, e eu comecei a ver aqueles cases que os professores traziam de problemas nas empresas, que alguns gerentes eram muito inteligentes e conseguiam resolver, outros não. Aquilo me despertou um interesse muito grande pelo comportamento humano, pela vida das pessoas. Aí desde lá, isso tem mais de 30 anos, eu venho estudando o comportamento humano, as suas nuances, as suas facetas, e sempre me deslumbrando com o tema, porque o comportamento humano tem a ver com a vida das pessoas. Então, se tem a ver com a vida, tem a ver com Deus também. E tem a ver com relacionamentos. E a gente precisa estudar isso, se desenvolver nisso, para que a gente possa ter uma visão bacana da vida. A vida ser algo gostoso de viver, né? Não um encargo pesado, não um fardo, mas sim uma trajetória triunfante e feliz. E é interessante que você, como a gente falou aqui, você tem várias formações. Sim. Você é formado em administração, primeiramente, né? Sim. Se formou em administração. Você é pós-graduado em gestão empresarial com ênfase em pessoas, né? Você gosta de lidar com pessoas. Muito. E isso é muito interessante, né? Tem que gostar, né? Sim, com certeza, né? É uma coisa assim que me dá prazer, né? Conhecer o comportamento humano, estudá-lo, ajudar pessoas a se encontrarem, para mim é um propósito de vida. Desde a faculdade, desde da escola dominical, numa igreja que fui membro, eu comecei lá a dar aula e de lá começou a crescer mais ainda esse propósito de conhecer as pessoas, ajudá-las a encontrar seu destino. É maravilhoso, Clarice, quando você auxilia alguém a encontrar o destino que Deus tem para ela. Isso é fantástico, né? Que lindo. Tanto nos filhos quanto nos amigos, pessoas da igreja, organizações. Essa tem sido a minha experiência. E você tem uma linda família, é casado, né? É pai da Ana Araújo, que inclusive tem um quadro aqui conosco, a maravilhosa Ana, que eu sou admiradora dela, né? Então você tem uma trajetória muito bonita, né? Uma trajetória de sucesso. Mas sempre foi assim, essa trajetória de sucesso? Ou você já teve também os seus desafios na vida? Ah, com certeza. A gente tem desafios, tem embates, né? Agora, voltando à questão da Ana que você falou há pouco, a minha experiência com ela foi muito rica, porque eu dava aula no seminário e eu levava a Ana para as aulas, com isso no intuito de que ela aprendesse, de se despertasse para o ensino, né? E ela começou a ir comigo algumas vezes para a escola dominical, para o seminário, e ela começou a ver essa movimentação. E hoje ela dá aula na faculdade. E eu costumo dizer que a Ana tem uma capacidade de concatenar ideias bem melhor do que a minha. Ela consegue fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão com perfeição.
Coisa que eu faço, mas a Ana me superou nisso, né? Isso é que é o bom, Clarice. Digamos assim que nossos filhos, podemos chamar que eles são nossa versão melhorada, não é mesmo? Isso que eu ia mencionar agora. Eu penso assim, como pai, você tem sucesso quando teu filho te supera. Se ele não te superar, você não teve sucesso. É verdade. Ele pode ficar até igual a você, mas o ideal é que ele vá mais longe do que você. E a Ana, nesse sentido, foi, né? Como você já E a sua neta, que está aqui hoje nos bastidores, acompanhando a nossa gravação, está indo pelo mesmo caminho. Com certeza, né? Aprendendo e vendo, né? Que coisa linda, né? Olha só, eu acho tão bonito isso quando a pessoa já consegue ir deixando o seu legado em vida já, né? A pessoa não será que a pessoa precisa morrer primeiro para daí deixar um legado? Não, né? Não, vai vivendo. Não precisa deixar esse mundo, né? Já pode ir deixando na vivência. Deixando e vendo a outra pessoa, o descendente crescer, se desenvolver, acompanhar e torcer por eles. Isso que eu faço com a Ana, né? Isso é muito lindo. Mas você é uma pessoa que nunca parou de estudar, né? Sim. Sempre ali nessa carreira bonita, desenvolvendo família, seu trabalho, né? Fazendo sucesso em várias áreas. E você daí foi estudar neurociência também, psicologia positiva. E você tem algumas especialidades como mindfulness também, né? Sim. Conta um pouquinho sobre esse estudo da neurociência que muito contribui aí para as nossas vidas. Como que foi fazer neurociência? Eu fui fazer esse curso indicado por um amigo meu, o André, que está aqui no bastidor, e uma coisa que eu descobri interessante, muito interessante, Clarice, é que a neurociência, na verdade, é a Bíblia na linguagem de hoje. O que a neurociência fala hoje, a Bíblia já falava 30 anos atrás. É verdade. Eu lembro que quando eu tinha uma aula com uma americana chamada Maria Soros, ela falando assim que, olha, quando você tiver um problema, uma dificuldade, lembre-se de uma coisa boa. Aí eu linkei com Jeremias, Lamentações de Jeremias, que ele fala assim, tem que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí também os professores falavam sobre autoimagem, e a Bíblia fala que, lá em Provérbios, que assim como o homem se vê, assim ele é. Assim eu fui percebendo que a neurociência, na verdade, é a Bíblia, na linguagem de hoje, falado com uma linguagem que as pessoas entendam. É claro que a Bíblia foi escrita naquela época, com uma linguagem diferente da de hoje, e quando você estuda neurociência, você percebe o quanto há um cuidado de Deus, até mesmo aquilo que a gente fala. A Bíblia fala assim, não sai da vossa boca nem uma palavra torpe, né? Uma palavra torta. Sim. Também fala em Provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu aprendi em neurociência que aquilo que você fala com a sua boca é uma ordem para o seu cérebro. O cérebro não sabe diferenciar entre o que é realidade e fantasia, realidade e não realidade. E aí eu entendi por que Deus tem tanta preocupação conosco de ordenar que a gente tenha uma linguagem saudável, sadio, porque tudo isso vai para o cérebro. Sim. Você dá uma ordem para o teu cérebro e ele vai trabalhar no sentido de que aquilo lá que você falou aconteça na tua vida. Há poder em nossas palavras. Com certeza, com certeza. Por isso que a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. É um poder naquilo que a gente fala. O que bem utiliza como do seu fruto. E se a pessoa usa mal as suas palavras, são sementes, palavras são sementes. Então aquilo que você lança vai brotar na sua própria vida, na vida dos seus filhos. Então há esse cuidado de Deus de que palavras sejam medidas, sejam pensadas. Tanto é que a Bíblia fala também em Provérbios que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sim. Então toda precipitação, seja ela comportamental, seja ela de palavras, ela sempre vai redundar em tragédia. Muito sempre vai redundar em coisas ruins. Você falou em uma coisa muito interessante, né? O impacto da palavra, né? Sim. E esse impacto ele pode ser muito maior do que nós podemos imaginar, porque é o impacto pessoal, é o impacto social, né? E esse impacto ele pode ir mais longe do que nós imaginamos. Então, a importância aí de saber o que falar, o que proferir, e a neurociência ela traz esse aprofundamento, né? Sim. Esse estudo aprofundado aí sobre esse tema e sobre muitos outros temas aí no comportamento humano. Sim. Muito, muito importante. E você falou algo também interessante que me chamou a atenção, e eu concordo muito com isso, que a neurociência traz, na verdade, o que a Bíblia já trouxe há tanto tempo atrás. Sim. Só que agora a gente vê como uma ferramenta, não é mesmo? Exatamente. Uma ferramenta para poder trabalhar para a gente mesmo e para as pessoas ao nosso redor.
Então, é muito, muito importante. Eu gosto muito da Sim, neurociência, uhum. sou uma estudiosa da neurociência também, e que bom poder falar com você sobre este assunto. Uhum. Estou aqui relembrando e aprendendo contigo um pouco mais, você que é já especialista na área, Nelson. Uhum. Sim. E você, então, continuou aí na sua jornada. Nós estamos passeando nesse primeiro episódio, passeando um pouquinho pela sua jornada, entendendo um pouquinho das suas especializações, Perfeito. não Uhum. é mesmo? Mas você sempre trabalhando e inventando novos projetos, não é Sim. verdade? Você é também analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, certo? Sim. Do Paraná. E como que é exercer esta profissão? É uma profissão muito nobre, de muita responsabilidade, né? Atualmente eu sou chefe da gestão de contratos da Escola Judicial e a gente trabalha com o dinheiro público, trabalha com planejamento estratégico. Então é uma atividade assim que requer muita atenção, compromisso, seriedade, porque é o bem público, né? Sim. Tanto é que a palavra patrimônio público é algo do povo, não é algo nosso. Então, a gente como gestor tem que cuidar para que o dinheiro público, o patrimônio público seja muito bem gerido em função do bem-estar coletivo, social, né? Perfeito. É um trabalho de respeito, né? Sim, muito Com a grande. sociedade, com as pessoas. Muito bem. E você também exerceu o cargo de chefe de setor de sustentabilidade. Olha só que Sim, interessante. uhum. Você foi chefe de setor, é isso? Isso, uhum. Sustentabilidade, Isso. acessibilidade e inclusão? Isso, são dois setores, né? Eu fui chefe do setor de gestão ambiental do Tribunal, sustentabilidade, fiquei alguns anos, depois eu, convidado pelo Dr. Ricardo Tadeu, eu passei a ser, que é o primeiro juiz cego do Brasil, né? Eu passei a ser chefe da gestão de acessibilidade e inclusão do tribunal, que me trouxe muita experiência. E o interessante, Clarice, é que cada chefia dessa me trouxe uma riqueza de vida muito grande, de percepção, sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, pensando nas gerações futuras, esse relacionamento, né? Acessibilidade, ajudar as pessoas com deficiência, dentro do tribunal e fora do tribunal, fazendo campanhas, elaborando projetos para que a acessibilidade possa de fato acontecer. Porque aquela coisa, a gente não sabe a dor de uma pessoa cega, a gente não sabe a dor de uma pessoa surda. Então, só quando você começa a conviver é que a gente começa a perceber que eles não são invisíveis, eles são visíveis realmente. Eles são Sim. pessoas que têm sentimento, têm coração, e a gente precisa cuidar, e a sociedade precisa se preparar para ajustar as pessoas com deficiência ao nosso mundo, porque há muito potencial nesse povo todo, nessa gente toda maravilhosa, que às vezes a gente, por não dar ferramentas e recursos, eles acabam sendo sabotados. E aí eles não podem realmente exercer tudo aquilo o potencial que eles têm. Eu, particularmente, sou apaixonado por acessibilidade e inclusão. Que E lindo. sustentabilidade também. São coisas assim que é o nosso dia a dia, é a vida, é viver. Né? Sim, É viver. é importante, né, ter essa empatia, compaixão, empatia, se colocar no lugar para poder Sim, entender a necessidade, né, do outro. sim. Muito bom, Nelson. Que pena que o nosso episódio de hoje já está terminando, passou rapidinho, não é Muito mesmo? rápido. Mas a boa notícia qual que é? É que temos mais episódios nessa semana e vamos continuar conversando contigo, aprendendo um pouco mais aqui com você sobre o assunto paternidade, certo? Eu Perfeito. agradeço por hoje. Muito Muito obrigada. obrigado.